A justiça é cega e às vezes lenta e gananciosa. A figura de Temis, deusa grega da justiça, costuma ser representada por uma mulher segurando uma balança em uma das mãos e uma espada em outra. A venda nos olhos veio só no século XIV, quando os alemães acharam que seria uma boa para representar a imparcialidade e a ausência de preconceitos. Sobre essa imagem mitológica da justiça, assinale a única alternativa correta. É interessante que isso daqui é uma descrição, né? Você observa que o texto é uma descrição aí. Ele mostra pra gente essa declaração inicial e aí ele vai descrevendo pra gente aquela imagem que a gente tem, né? Então a figura de Temis, que é a deusa grega da justiça, e aí vai estar com uma balança, com uma espada, né? E aí a venda nos olhos, ele mostra pra gente, olha, isso aí aconteceu já no século XIV. E qual a intenção de vendar os olhos de Temis, né? Então, por quê? Os alemães acharam uma boa representar a imparcialidade e a ausência de preconceitos. Então, é a justiça sendo imparcial, né, com a venda nos olhos. Sobre essa imagem mitológica da justiça, assinale a única alternativa afirmativa correta. A justiça é cega. Então, com essa venda nos olhos para representar a imparcialidade, correto? Então, isso não significa que é porque às vezes comete injustiças, correto? E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui, ó. O autor, quando ele fala assim, ó, a justiça é cega. Então, aqui já é a opinião do autor sendo crítico em relação à justiça e tal. Eu não posso dizer isso. Por quê? A expressão a justiça é cega, e aí a gente vai ver, por exemplo, na prova de nível superior, a gente trabalhou ao tipo de opinião, opinião pessoal, é a opinião alheia, a opinião geral. A justiça é cega é uma declaração inicial colocada porque as pessoas falam isso. Não é a opinião íntima do autor. Concorda comigo? Não é a opinião do autor. Eu não posso entender que aqui já há a opinião dele criticando a justiça. Correto? Mas aqui eu consigo ver isso. E às vezes é lenta e gananciosa. Aqui eu consigo perceber a opinião do autor, a opinião pessoal do autor. Concorda comigo? Ah, sim, Teô. A justiça é cega pode ser uma declaração. É a opinião geral, a justiça é cega. Mas por que isso? Então eu quero criticar então aqui porque a justiça comete injustiças? Eu não sei. Se aqui é uma opinião pessoal, não dá. Não é uma opinião pessoal. Se fala que a justiça é cega porque Temis está vendada. E aí o autor colocou ao longo do texto por que ela está vendada, para marcar a imparcialidade e não por cometer injustiças. Agora, dizer que a justiça às vezes é lenta e gananciosa, isso aqui é uma crítica. A justiça então é lenta porque demora a decidir as causas. Pode ser. Pode ser, Deus? Pode ser. Eu consigo interpretar nesse ponto de vista do autor aqui, nessa crítica do autor aqui à justiça? Posso. Vou deixar um asterisco aqui. A balança indica o peso da culpa nos criminosos. Quando ele falou da balança aqui, olha só. Então ele fala da figura de Temis segurando uma balança em uma das mãos e uma espada em outra. Ele já está colocando aqui sua opinião? Não. Ele está falando, ele está descrevendo que ela segura uma balança que mostra o quê? O equilíbrio. A venda, a imparcialidade. E a espada, a força, né? A força da justiça, né? Que a gente consegue aí interpretar. Então a balança indica o peso da culpa dos criminosos? Fora, né? Não tem nada a ver. O texto não mostra isso pra gente, né? A espada mostra a violência das penas? Não, né? É para se fazer justiça, né? Basicamente isso. Então não é para violência das penas judiciais, não. É justamente a força da lei, né? A venda nos olhos mostra a justiça como irresponsável? Não, é para mostrar a imparcialidade, lembra? Por isso, alternativa B. Então a banca, o que ela queria que você observasse aqui? Na prova de nível superior, ela cobrou os tipos de opinião. Se é opinião geral, se é opinião pessoal, né? Tomada como geral, opinião alheia. Aqui ela fez o seguinte, ela colocou o texto e há uma passagem de opinião do autor, né? É uma passagem aqui de opinião do autor. Quando ele coloca aqui, ó, às vezes é lenta e gananciosa. É justamente essa opinião que ele queria que você enxergasse aqui, ó. Quando ele fala que a justiça é cega, ele não está criticando nada.
Não consigo enxergar isso aqui. Aqui há uma crítica. Aqui não. Porque as pessoas já falam que a justiça é cega. Porque essa já é uma opinião geral. Então eu não posso dizer a você que ele falou a justiça é cega porque a justiça ela comete muita injustiça. Não. Concorda comigo? Beleza. Ou que a venda nos olhos mostra a justiça como irresponsável. Não. Porque na sequência ele explicou por que a venda nos olhos. Concorda comigo? Agora aqui nós temos a opinião do autor. Beleza? Aqui eu consigo entender. Ah, porque demora muito. Ah, beleza.